Hoje é segunda-feira e o texto da nossa meditação se encontra no Salmo 18. O versículo é o de número 16, que nos diz assim: Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Nesta semana, nós vamos aprender um pouco a respeito do seguinte tema: Deus estendeu sua mão para mim. É interessante analisar algumas coisas antes de tirar lições preciosas deste versículo da palavra de Deus. A primeira pergunta que precisamos responder é: quem escreveu este salmo? O Salmo de número 18, ele foi escrito por Davi. A segunda pergunta é: em que circunstância Davi se encontrava quando ele escreveu este salmo? Davi, ele se encontrava no deserto, passando por uma perseguição ferrenha através de Saul. É interessante que você entenda um pouco o contexto. O salmo foi escrito por Davi porque ele estava sendo perseguido e se abrigou no deserto. O que está acontecendo aqui de pano de fundo é que Deus, ele reprovou o rei de Israel, chamado Saul. E quando Deus reprova a liderança, o reinado de Saul, Deus então levanta um novo rei para Israel. E este rei é Davi. O profeta da época, que era o Samuel, ele vai até a casa de Jessé e Deus fala para ele que dos filhos de Jessé, um seria o futuro rei de Israel. E Jessé apresenta os filhos mais fortes, mais inteligentes, mais robustos, e Deus fala para o profeta que nenhum daqueles era o rei de Israel. O profeta, então, Samuel, ele pergunta para Jessé se ele tinha outro filho, e ele fala que sim, que ele tinha um filho menor chamado Davi, mas que este estava no campo cuidando de algumas ovelhas, né? Davi não entrou naquele páreo. E aí o profeta manda chamar Davi. Quando Davi chega, ele é um adolescente, o profeta olha para ele e Deus fala para o profeta: este vai ser o futuro rei de Israel. E Deus ainda fala para Samuel: porque o homem vê a aparência, eu, o Senhor, eu vejo o coração. Davi recebe esta unção, só que a promoção vai acontecer depois de longos anos. A partir desse momento, Davi ele recebe esta graça e continua na casa dos seus pais fazendo o que ele sempre fez. No capítulo 17 de 1 Samuel, ele enfrenta um gigante chamado Golias, com mais de 3 metros de altura, e pela graça de Deus, pela força de Deus, ele derrota aquele gigante. E a partir daquele momento ele vai morar no palácio com Saul. E ele se destaca por conta da excelência que ele fazia todas as coisas. E Saul então vai colocando ele como líder dos seus trabalhos, como líder do exército. Davi ele vai se destacando. Ele então casa com Mical, a filha de Saul, e todo Israel olha para Davi e vê que ele é um grande homem, que ele tem habilidade, que ele é alguém que tem liderança, e muitos já começam a pensar: por que Davi não é rei no lugar de Saul? Essa é a conversa. E uma certa ocasião, as mulheres de Israel criam uma melodia, e nesta melodia elas cantam assim: que Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. A partir deste momento, Saul ele fica irado e ele toma uma decisão em matar Davi, porque Davi ameaçava o reinado dele. E Saul tenta jogar a lança em Davi, Saul ele persegue Davi, Saul ele arma tocaia para Davi, e Davi é protegido por Deus, porque Deus estava ao lado de Davi. Até um dia que Saul cerca Davi por todos os lados, e a esposa dele fala o seguinte: olha, Davi, se você não fugir essa noite, amanhã você não vai acordar, porque meu pai está armando tudo para te prender e para te matar. E é nesse contexto que Davi ele vai para o deserto.
ele vai morar num lugar que o frio é intenso durante a noite, o calor é pesado durante o dia e falta tudo para que possa ter uma vida. E é neste deserto que Davi então vai escrever e deixar esse texto, né? Davi ele faz poesia no deserto, quando ele nos fala que do alto Deus estendeu a mão para ele e tirou ele das muitas águas. Nesse momento nós vamos orar e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para os nossos corações nesta semana. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esta semana que se inicia, muito obrigado por sua palavra. Como é bom saber que um dia o Senhor estendeu a mão para Davi e que o Senhor é imutável, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e que o Senhor continua estendendo a mão para o seu povo. Abençoa a nossa semana, nós consagramos a nossa semana ao Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude e que seja uma semana frutífera e abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua semana.